Agora você vai conhecer a história de Francisco Frankenberg, o colonizador do Alto Vale do Itajaí. Ele foi o primeiro imigrante a chegar na região e também a fixar residência no Alto Vale em 1892. E quem conta essa história pra gente é Marcelo Silveira. Os alunos do Colégio Ela Corte do bairro Rainha vieram até o Museu Municipal no centro da cidade para fazer uma visita. Durante o passeio, eles acabaram conhecendo mais sobre o cotidiano de Francisco Frankenberg. Mas espera aí, afinal, quem é Francisco Frankenberg? Foi o descobridor de Rio do Sul. Ele foi o descobridor do Brasil, do Rio do Sul. Foi o descobridor do Brasil, de Rio do Sul. É quase isso. Muitas pessoas já tinham passado por aqui, mas Francisco Frankenberg foi o primeiro a fixar residência no Alto Vale do Itajaí em 1892. E compra então o primeiro lote, que é o lote número 72, hoje na localidade da Bela Aliança, Matador, onde ele começa então, nesse período, a desenvolver essa localidade, faz a primeira roça, onde comprova a data do dia 7 de setembro de 1892, e essa data então é considerada a data da colonização de Rio do Sul, do Alto Vale do Itajaí. Na Alemanha, em sua cidade natal, Francisco era um líder da comunidade e também foi professor. Aqui ele chegou sozinho, mas não demorou muito para constituir família. E ele vem a se casar aqui mais tarde, já com uma viúva, o nome dela era Maria Galante, e depois ele deixa alguns descendentes, né? Entre eles tem alguns aqui em Rio do Sul, alguns parentes, e também em municípios vizinhos. Para contar mais essa história, há pouco tempo a Prefeitura, em parceria com a Fundação Municipal, lançou um gibi contando a história do colonizador. Dentro do gibi, bem como os outros personagens, mostra que é um processo na construção de Rio do Sul, do espaço de Rio do Sul, do território de Rio do Sul, né? Então há todo um processo longo aí, né? Que não depende só de Rio do Sul. Francisco registrava seu dia a dia em 3 diários escritos em alemão. Fala também de uma passagem bem interessante que é sobre os indígenas, né? As pessoas que passavam por aqui, que iam ao contato com os indígenas, né? Em outras regiões. Então é bastante relato, bastante importante. Nós já fizemos a tradução desse diário e também está à disposição das pessoas que têm interesse em português, ele já está digitalizado. Esse seria o terreno onde ele teria escolhido para construir sua casa. Segundo historiadores, ele teria chegado aqui através de trilhas próximas ao rio Itajaí-Açu. Francisco Frankenberg faleceu no dia 9 de fevereiro de 1931, aos 75 anos. Não ficou esclarecida a causa da morte. Ele foi enterrado, junto com a família, no cemitério São Sebastião, hoje localizado no bairro Bela Aliança. Aliás, o terreno do cemitério foi uma doação do irmão, Pedro Frankenberg, à comunidade. Muito obrigado por ter descobrido isso. Muito obrigado que ele fez todas as casas. Agora vamos até a cidade de Timbó, onde a repórter Grace Sauer vai conversar com um dos descendentes de Francisco Frankenberg e traz mais detalhes. É isso aí, Marcelo. Eu estou aqui em Timbó e veja só que coincidência. O bairro chama-se Imigrantes e é nessa casa que mora o seu Egídio, neto do Francisco Frankenberg. A visita já foi agendada, ele já está nos aguardando e a gente vai entrar para saber que histórias ele tem para contar do avô. Vamos lá? Somos recebidos pela esposa dele, Dona Lourdes, e o seu Egídio nos recepciona assim, com músicas folclóricas italianas. Apesar do sobrenome alemão, ele assimilou mais a cultura trentina porque cresceu em meio às famílias italianas em Rio dos Cedros e a música faz parte da rotina.
Aos 68 anos, seu Egídio também gosta de passar o tempo no jardim. Cuidar das flores é uma terapia para o homem que herdou do avô o gosto pelo trabalho. Escriturário de profissão e artista por vocação, o neto de Francisco Frankenberger se dedica à escultura em madeira. Cada peça deixa evidente o talento nos mínimos detalhes. O seu Egídio é tão criativo que até o desenho da casa foi ele quem fez, e as esculturas em madeira estão por toda a parte, como aqui na escada que leva ao cantinho da música. Essas peças mostram as várias fases do crescimento de uma rosa, desde o botão até a flor já desabrochada. O neto não chegou a conhecer o avô, mas ao folhear as páginas do diário, aqui traduzido para o português e também baseado no que o pai contava, ele se enche de orgulho. Eu cheguei a dizer que ele era uma pessoa rígida, mas não injusta. Ele era tanto assim que ele não casou, depois que faleceu a esposa, se dedicou inteiramente aos filhos. Mas assim, ele exigia as coisas corretas, mas não era, digamos, carrasco como muitos desses antigos eram com os filhos, né? Sempre tentava ensiná-los que a pessoa tem que ser correta por si, não na marra, não na força. Conta Egídio que o avô tinha 3 diários, um para cada década. Um único exemplar foi salvo e justamente este ajudou a reescrever a história de Rio do Sul, pois relata como era a vida na colônia. Então fala de doenças, de mosquitos, as pernas sempre cheias de ferida, febre, tinha dia que não podia trabalhar por causa de febre, né? Era muita doença por causa de mosquito, principalmente mordida de mosquito, né? Num registro ele diz, todo dia tem cara de chuva, mas não chove. Já havia seca na época, quando era tudo mato, e o pessoal diz que é por causa do desmatamento que não chove. Havia enchentes prolongadas, ele escreve que ele tinha uma terra melhor dele, era à beira do rio, e tinha problema com as enchentes, então. Né? Francisco Frankenberger, que na verdade se chamava Franz Josef, teve 9 filhos. O pai de Egídio era o 8º, Bernardo. Entre avô e neto, muita coisa em comum. Eu acho que isso está no sangue, né? Porque meu pai nunca falou que ele tivesse trabalhado com arte, mas eu mexo com arte, gosto muito do canto, quer dizer, a parte religiosa era forte nele, forte em mim também, e a parte da terra. Eu não me vejo morando num local onde não dê para mexer com a terra. Tudo o que foi publicado em jornais e revistas sobre o avô, ele guarda com carinho. Quer compartilhar com as futuras gerações a história do imigrante pioneiro e destemido, um dos pais de Rio do Sul. E a gente encerra esta edição do RBA Notícias ao som da música Minha Linda Rio do Sul, que é uma homenagem à cidade feita pelo cantor Vando Bento. Outras informações você confere amanhã a partir do meio-dia no Jornal Regional. Uma boa noite para você. Minha querida cidade, minha linda Rio do Sul, correndo em suas veias, nosso Itajaí Sul, histórias do seu passado que a poesia inspira, rodeada de belezas, sua cultura respira. Seus filhos recebem o povo com respeito e carinho. O visitante é um irmão que encontramos no caminho. Seja qual for seu destino, faz aqui sua parada. Nosso orgulho é as riquezas e as belezas das valadas. Quando o dia amanhece, o sol ilumina o povo hospitaleiro. Não existe a beleza dessa natureza lá no estrangeiro. Seus rios, serras, cachoeiras, aqui é o nosso rincão. Deus cavou o alto vale com as suas mãos.